Vamos fazer a primeira leitura de hoje. Já vai ser o Romanos e depois o Evangelho. Vou ler numa versão hiperatualizada aqui. Se você não conhece, é porque, enfim, praticamente ninguém tem essa versão. Chama Kingdom, a versão do reino. Ela foi traduzida aqui para aquela série Novo Testamento para Todos, do Tom Wright. E aí depois lançaram só o Novo Testamento com a mesma tradução que estava lá. Você pode acompanhar na sua Bíblia tranquilamente. Ou se você quiser só escutar também, a escuta ativa da palavra de Deus é poderosa. Vocês não sabem que tudo... Romanos 6, versos 4 até o 11. Romanos 6, de 4 a 11. Ou pode acompanhar no seu celular também, né? A gente esquece disso. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados no Messias, Jesus, fomos batizados em sua morte? Isso quer dizer que fomos sepultados com ele, por intermédio do batismo, na morte. De modo que, assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos por intermédio da glória do Pai, também nós possamos agir com uma nova qualidade de vida. Porque se fomos plantados juntos com eles, juntos na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isto é o que sabemos. Isso é o que sabemos. Nossa velha humanidade foi crucificada com o Messias, de modo que a solidariedade corporal do pecado pudesse ser abolida e não fôssemos mais escravos do pecado. Uma pessoa que morreu, vejam vocês, foi declarada livre de todas as acusações de pecado. Mas quando a gente morre com o Messias, cremos também que viveremos com ele, sabendo que o Messias, tendo ressuscitado dentre os mortos, não morrerá outra vez. A morte já não tem autoridade sobre ele. A morte que ele morreu, percebam, morreu para o pecado, de uma vez por todas. A vida que ele vive, porém, vive para Deus. Da mesma forma, vocês devem se contabilizar mortos para o pecado e vivos para Deus no Messias Jesus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Nos coloquemos de pé para a aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 37 até o 42, tá? Essa é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Se você ama seu pai ou sua mãe mais do que me ama, você não é digno de mim. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que você me ama, você não é digno de mim. Todo aquele que não pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim.
Se você encontrar a sua vida, a perderá. E se você perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Todo aquele que os acolhe, acolhe a mim. E todo aquele que me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Todo aquele que acolhe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E todo aquele que acolhe o justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Todo aquele que der, mesmo que seja apenas um copo de água fresca a um desses meus pequeninos, por ser meu discípulo, eu estou lhes dizendo a verdade, não ficará sem recompensa. Este é o evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Vou pedir a Priscila para orar por mim aqui hoje, me dar esse auxílio aí na... Senhor Jesus, eu queria te pedir pela vida do meu marido, meu pastor. Usa ele, Deus, para que você fale conosco aos nossos corações, às nossas vidas, ao contexto de cada um, Deus, porque você toca cada aspecto sentimental, mental, físico de cada um, Deus. Traz para nós a tua palavra, teu reconhecimento, e que possamos sair transformados dessa palavra hoje. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Gente, primeiramente, queria dizer de novo, estou feliz demais de estar aqui, de estar voltando. Eu amo isso. Toda vez que eu me retiro, tiro férias, eu fico doido para voltar de novo. O quanto antes. Porque eu tenho um amor específico por igreja e tenho um amor mais especial ainda por essa igreja aqui. Eu espero que o Senhor possa alimentar vocês hoje com a palavra dele. Olha só, o texto de hoje está falando com a gente de um jeito nada comum de encontrar a vida, né? E aí eu intitulei essa mensagem assim, um jeito nada comum de encontrar a vida. E Jesus gosta de fazer isso porque isso prende a atenção da gente naquilo que é necessário. E, pô, vocês querem viver? Então morre. Aí você fica assim, nó, que é isso, velho? O que Jesus está arrumando? Aí a mensagem prega coração da gente. E Jesus está aqui hoje falando a respeito de um modo bem estranho, né? De encontrar a vida. Algumas pessoas, eu acho que tem uma linguagem que a gente costuma usar quando a gente está saindo, por exemplo, de uma depressão, né? Eu fiquei encostado por conta disso mesmo, viu? Não foi por causa de pecado, foi por causa de encosto, demônio, esses trem não. Nem porque eu estava querendo tirar férias, nem nada disso. Pastor, como todo mundo, entra em processos de depressão e ansiedade muito fácil. E às vezes está mais exposto a isso do que a igreja, né? E sair disso parece que a gente está nascendo de novo, cara. Porque, enfim, quando você sai de uma depressão, de um ciclo abusivo e qualquer outra coisa, né? Sabe aquela pessoa que normalmente acontece com as mulheres que se apaixonam por homens abusivos, mas isso acontece com homens também, né? Se apaixonam por mulheres, estão num relacionamento abusivo. Quando você consegue sair daquilo ali, parece que você encontrou vida de novo, parece que você está vivendo de novo, né? Alguns reencontram esse encanto aí deles com a vida em modos bastante estranhos, incomuns. Eu mudei, adotei um novo hobby que eu nem tinha, não sabia nem como é que era, e agora eu estou com esse hobby novo aí, um animal exótico, né? Eu comprei uma cobra, cara, estou criando uma cobra agora e tal. No meu caso, eu crio cobra porque eu gosto mesmo. Não teve nada a ver com relação com essas coisas. Ou uma nova profissão, você muda da rotina total e aquilo ali. E o lecionário desse dia, cara, eu gosto de pensar assim, o lecionário do dia como um convite
que a igreja está fazendo a gente refletir sobre um tema. E parece que o tema, quando você olha Romanos e quando você olha o Evangelho, está falando a respeito de encontrar a vida mesmo. Falando sobre vida e morte, o tempo todo. E a primeira leitura, inclusive, estava lá em 2 Reis, que eu omiti ela aqui hoje, para não delongar demais. Mas está falando lá do filho de uma mulher rica, né, que, enfim, ela não podia ter filho e o Eliseu visita ela. E ela constrói um quarto em cima, no segundo andar, só para ele. Quando ele passasse por ali, toda vez ele podia ficar nesse quarto, né? Aí ele ora a Deus para que Deus desse um filho para ela. Ela fala, não faz uma coisa dessa comigo não, eu sou estéril. E aí ele vem no outro ano e ela está tendo um filho, né? Só que aí chega um dia que esse menino vai para o campo com o pai dele, cortar mato lá, fazer alguma coisa, e de repente ele fala, minha cabeça, o menino morre, do nada, talvez teve, sei lá, um aneurisma, não dá para saber o que aconteceu com esse menino. E aí ela falou, poxa, eu não te pedi um filho, agora, poxa, agora você vem com o filho, agora o filho morre e tal. E aí, de repente, ele encontra vida. Olha só que doido. O lecionário está todo falando de morte e vida. Eliseu ora e ressuscita o menino. E interessante, né, como é que as coisas se ligam também, né? Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta. Por que Jesus está falando isso? Porque a gente entrou para a família dele. E aí qualquer um que recebe você e dá um copo de água fresca, ou um café na hora que o pastor está pregando, vira uma recompensa de profeta. Só você ganha um galardão de profeta, quando você acolhe um profeta. Se você está acolhendo um justo, só porque ele é justo, vai receber o galardão de justo. E qualquer um que recebe vocês, por ser meu discípulo, falou, você é de Jesus? Não, eu quero te ajudar aqui. Ah lá, vai ser a raiz. Eu vou receber você só porque você é de Jesus. Jesus fala assim, essa pessoa não vai deixar de receber a sua recompensa. Por quê? Porque assim, Eliseu lá no Velho Testamento era um profetaço, né? Obrigado, mas vai receber recompensa de galardão de profeta. Nossa, tá bom demais. E ele fala, cara, vocês estão entrando para a minha família. Eu não vou deixar de abençoar qualquer um que abençoar vocês. E abençoar vocês é tipo abençoar Eliseu. É tipo aquela mulher rica lá que fez um quartinho para o Eliseu. Ela recebeu uma recompensa, ela ganhou filho, ela ganhou vida. Quando alguém acolhe vocês, é como se a vida do reinado de Deus estivesse chegando na casa dessa pessoa. Eu vou abençoar todo mundo que abençoar vocês. É claro que a melhor bênção é quando essa pessoa começa a querer entrar para dentro da família também. Pô, eu quero essa família, porque assim, é todo mundo juntasso aqui. E Jesus por todos, né? E um pelo outro. Não existe essa coisa de cada um por si, porque o reino de Deus é diferente. Então Jesus está traçando se você for olhar o evangelho de hoje, ele está traçando um relacionamento familiar em cima dele com a gente, e embaixo ele está dizendo, em cima ele está cortando as nossas relações familiares e aproximando dele. E aí, redimidas essas relações, na segunda parte ele fala, ó, vocês viraram minha família, agora quem abençoar vocês vai ser abençoado por mim. Ou seja, eu estou cumprindo em vocês aquele negócio lá de Abraão, né? Quem te abençoar vai ser abençoado. É desse naipe. Por isso que ele está falando no início, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Mas por que mim? Que Jesus mais egocêntrico, né? Mas não. Você precisa ler a Escritura entendendo assim, cara, é o próprio Deus que está falando aqui comigo. Porque se não for Deus que está falando comigo, realmente nós estamos falando de um cara bem egocêntrico, que se acha pra caramba, e acha que as pessoas têm que abandonar a vida delas e viver a vida dele. Agora, se é Deus que está falando, aí vira outra coisa. Aí o negócio é sério. Eu prefiro entender que é Deus que está falando, até porque, assim, não faz sentido nenhum você acreditar e seguir uma religião de um cara que não era Deus. Você que acha que Jesus não era Deus,
que não era o Deus em carne aqui, agindo, atuando entre nós e tudo mais. Rapaz, vai viver uma religião muito furada, não vale a pena. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não era Deus, cara, vai viver a sua vida do jeito que você quiser, aproveita aí, porque depois vai vir a morte, a inexistência e tal, é assim há 300 mil anos, provavelmente. Então, tipo assim, é o ciclo da vida do ser humano. Cara, mas em Cristo você encontra a vida eterna. Aí ele está dizendo, olha, eu sou Deus, cara. Se você me amar mais do que você ama a sua família, o seu amor pela família fica redimido também. Já parou para pensar nisso? Tem gente que faz da família o grande ídolo da vida. E aí a família vira uma bandeira política, a família vira... Gente, tem mãe que ama tanto os filhos, aí de repente você começa a perceber que não é amor, porque ela está tão protegendo, segurando, que não deixa o menino sair, se tornar autônomo e viver. Fica lá abraçando, ó, não é qualquer uma que casa com meu filho não, que eu não aceito isso, que não sei o quê, e enche o saco da nora, fica lá, né? E prende, a vida toda fica tentando pagar as contas, tentando resolver os assuntos, porque ela casou, está lá tentando, aqui em casa, a gente faz desse jeito, tá? Se você quiser. E fica ali aquela proteção, hiperproteção. Cara, é um amor que sufoca. E o menino, a menina nunca vai estar pronto para sair para a vida. O amor cristão é um amor de águia. Sabe o que a águia faz com os filhotes, né? Tem muita heresia sobre águia por aí. Tinha uma mensagem de uma águia que fala que a águia arrancava a própria perna, o bico, sei lá, e assim de novo. Não tem nada disso não. Mas essa hora que a águia se renova é baseado num mito antigo sobre águia. Mas isso sobre a águia é verdade. E é uma coisa que é biologicamente comprovada. Ela meio que dá uma chutada, dá uma bicada, joga os bichinhos lá de cima da montanha para sobreviver. Fala, se vira, moleque. Aprende a voar. Porque se você não aprender a voar, eu vou morrer, você vai morrer, vai dar ruim. E às vezes alguns morrem, tá? Tem gente que fala, ela joga só quando ela tem certeza. Não, tem uns que morrem mesmo. Seleção natural. E ela vai. Os que sobrevivem vão continuar voando como águias. Tem gente que tenta trazer isso para a igreja também. Se sobreviver, beleza. Mas, é mais ou menos assim. Quando o seu amor por uma coisa é muito grande, e ele não é mediado, ele não passa pelo prisma do amor por Cristo acima de todas as coisas, essa coisa vai virar um ídolo. A família vai virar um ídolo. E assim, quanto mais elevada a coisa é, mais idólatra você tem condição de ser com aquilo ali. E tem gente que gosta de, sei lá, putaria, né? Gosta de uma internet, de um pornô, alguma coisa assim. Ele não consegue transformar isso num grande ídolo, porque ele vê que isso é uma coisa baixa. A gente já conversou muito com pessoas que tinham mania de, tem um vício tal, eu tenho um vício de... Eu saio da igreja e vou visitar a zona para ficar vendo os outros lá. E tal. Eu falei, cara, que coisa horrorosa. E não conseguia sair daquele ciclo. Mas ele tinha vergonha daquele ciclo. É o tipo de pecado que te dá vergonha. Tipo, não é bem um ídolo. É mais difícil desse pecado virar um ídolo, né? Uma coisa elevada de verdade no seu coração, do que coisas grandiosas, como a família. Como a sua nação, a sua pátria. O valor da pátria é muito mais valoroso. E aí quando essas coisas que não parecem más ficam ali no centro, elas têm muito mais condição de virar um ídolo que determina a sua vida do que essas outras coisas baixas aí. Eu estou só dando uma atualizada, parafraseando C.S. Lewis, que ele fala isso lá no Cristianismo Puro e Simples. Eu atualizei para o século XXI aqui. Nem estava no script, mas acho que é uma ilustração boa. Mas é interessante, porque a gente idolatra e aquilo ali começa a virar a identidade nossa. E Jesus está assim, me ama, cara, acima de tudo.
Por quê? Quando você me amar, qualquer um que te receber, cara, vai receber galardão direto de mim. Porque quem te receber em casa, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Viaja nisso, é o Pai, cara. O Deus Todo-Poderoso está visitando casas quando você visita. Jesus está dizendo, você entrou direto para a família. Mas como é que você vai receber essa vida? Morrendo. A gente precisa aprender a morrer. Filosoficamente e espiritualmente também. Tem gente que parece que quer aproveitar todas as possibilidades da vida e nunca morre em uma, né? Porque a gente tem uma dificuldade. Quando você escolhe uma pessoa para casar, você está morrendo para a relação com todas as outras pessoas né, que você poderia se relacionar. Você está entendendo? Quando você morre para as diversas possibilidades existenciais que existem no mundo hoje, e o mundo globalizado coloca tanta oportunidade de identificação religiosa, sexual, de gênero, de raça e de não sei o quê. Coloca tanta coisa diante da gente que a gente fica assim, cara, eu ainda não sei o que eu sou. E as pessoas têm essa crise de não saber o que é, nem quem é, por conta desse tanto de coisa. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Essa é a questão. A gente tem que aprender a morrer. Olha, eu sou isso aqui, ó. E quando eu digo que eu sou isso aqui, eu morri pro resto. Ser cristão também é isso. Jesus está fazendo um convite para isso para a gente, né, na nossa vida. Mas é muito possível cristãos, né, que reconheceram, receberam Jesus e tal, de repente está vivendo essa crise, que afeta muita gente, principalmente na meia-idade. A gente fica assim, cheguei até aqui, estou quase nos 40. E, será que é isso mesmo que eu quero que escreva a minha biografia um dia, se alguém vier escrever? É sobre isso mesmo? Nossa, não sei, estou pensando aqui se eu podia ser outra coisa. A gente fica naquela crise. Na Idade Média ninguém tinha essa crise. A pessoa já nascia morrida já. Você é o filho do ferreiro, então você vai ser um ferreiro. Seja um bom ferreiro, esse é o significado da sua existência. E aí você tinha menos crise existencial. Não estou dizendo que antes era melhor do que hoje, mas o pessoal tinha uma facilidade maior de morrer. A gente tem que aprender a morrer, velho. A gente tem que aprender a exercer esse negócio da morte na vida da gente. São N possibilidades para a gente. Morrer nesse sentido seria aceitar um fim, uma finalidade, uma definição, uma opção, né? E dizer não para os outros. Jesus ele tá indo nesse mesmo sentido aqui, nas suas palavras, mas assim, ao mesmo tempo ele ensina um jeito novo e real, e também bem estranho, de morrer. E para nós, essa é a única chance de vida real. É tornar-se família com Ele. É se tornar família de Deus. E aí a segunda leitura de hoje, né, que é a que eu li primeiro, ela chama a gente para isso, ela expõe meio que os mecanismos dessa realidade expressa no Evangelho de hoje. Aquele que morre por minha causa encontra a vida. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos 6, ele está meio que descrevendo ali os mecanismos disso. Como é que isso acontece? Através do quê? De um pequeno catecismo que ele dá ali sobre morte e ressurreição. Ele está fazendo um catecismo sobre o batismo. Para quem não sabe, catecismo é uma lição. Ele está fazendo uma liçãozinha ali sobre o batismo. E ele usa muita palavra intermédio, né? Por meio de. Essa coisa sacramental mexe muito com ele. E aí ele fala isso, né? Uma realidade aconteceu no ato físico do batismo. O que realidade é essa que aconteceu? Aí a gente volta aqui para o texto, né? Eu vou pegar o texto aqui de novo. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados no Messias Jesus, fomos batizados na sua morte? Isso quer dizer que nós somos sepultados com ele, por intermédio do batismo, na morte. De modo que
assim como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos por intermédio da glória de Deus, Pai, também nós possamos agir com uma nova qualidade de vida. Como é que é isso? Todo mundo aqui é batizado, né, eu imagino. Pois é. E aqui a gente, enfim, nasceu, a gente já está planejando o dia do batismo. Mesmo que depois, lá de um tempo, ele vai ter que fazer essa confissão diante da igreja e tudo mais. Mas assim, a gente já vai batizando. Porque a gente acredita nisso, se tornou família de Deus. Está batizando por meio da fé dos pais. E aí a gente segue nessa trilha aí, historicamente, há milhares de anos. É assim que a coisa funciona. E como que está sendo dito aqui? Né? O apóstolo Paulo está dizendo que aconteceu uma realidade visível, um ato físico, né, de um batismo. Uma realidade espiritual aconteceu nessa hora. Que realidade é essa? O que aconteceu? Ele está dizendo aqui. Aconteceu um mergulho. Batismo no literal significa mergulho mesmo. Aconteceu um mergulho numa morte. Olha que legal. Quando a gente chega em Jesus, a gente precisa aprender a morrer. Quando a gente chega em Jesus, a gente tem que entender o seguinte: o resto de todos os outros deuses, toda outra narrativa religiosa que tenta dar sentido para a minha vida, morreu. E Jesus é o Senhor. Colocar Jesus no centro da sua vida. Isso é ser batizado em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ele ensinou. Isso é o batismo. É um mergulho na morte. É uma imersão na realidade da morte. Nós fomos, de acordo com o apóstolo Paulo, já tem gente no ar, sepultados com ele no batismo. E rolou também um mergulho numa nova qualidade de vida. De acordo com o que ele está falando aqui. De modo que, assim como o Messias foi ressuscitado, possamos agir com uma nova qualidade de vida. Tudo por intermédio da glória do Pai. Ele fala assim, que assim como a glória do Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, você, enterrado com ele ali no batismo, também tem o poder dessa glória do Pai de levantar você dos mortos. Por quê? Porque você não foi sepultado na terra. Você não foi sepultado numa outra pessoa qualquer. Você foi sepultado dentro do Messias. De um cara que ressuscitou dos mortos. Então, se você foi batizado nele, por intermédio da glória do Pai, tudo é por intermédio da glória do Pai, né? O agir onipotente de Deus por meio do Espírito realiza essas realidades que acontecem com o Messias. E agora realiza também em nós, através desses sacramentos. Do batismo, né? Da ceia do Senhor, reativando dando aquele respiro de vida mais uma vez. Não parece fisicamente que você morreu. Mas o sacramento, ele operou uma morte em nós. Não parece que você ressuscitou fisicamente, mas o sacramento operou uma ressurreição em nós. Se você foi batizado em Cristo, você está, neste momento, ressuscitado com ele agora. E aí ele dá uma ilustração prática, né? Uma pessoa que morreu, já parou para pensar nisso? Uma pessoa que morreu está livre de todas as dívidas. Morrer é muito bom nesse sentido, né? Imagina você que está cheio de dívida aí, conta para pagar lá no cartão de crédito e de repente bateu as bolas. O problema é que você não pode viver depois disso, para curtir essa vida livre de dívidas. Livre de culpas e mais um monte de coisas. Ele fala assim, uma pessoa que morreu está livre de qualquer acusação de pecado, certo? Se de fato morremos, nós estamos livres de toda acusação. Por isso que lá em Romanos 8 ele fala assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus vai fazer muito sentido para nós, cada dia que a gente aproxima mais de Deus. Em Cristo é a expressão da nossa vida.
O sentido da nossa vida é estar em Cristo. E aí ele fala, ó, isso aconteceu com vocês. Se alguém que morre está livre das dívidas, imagina você agora morto em Cristo Jesus. Mas quando a gente morre com o Messias, aí ele fala isso no versículo 8, né? Se estamos morrendo com alguém que ressuscitou, não somente estamos livres do pecado, mas também livres para praticar a justiça por meio da fé naquele que ressuscitou. Como assim, por meio da fé? Funciona assim, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. E é essa única realidade que me torna salvo diante de Jesus. Essa é a única realidade que me torna aceitável para Deus. Porque o que eu faço, a minha justiça aqui, não resolveu nada até hoje, e nunca vai resolver. Quando eu confio no sacrifício de Cristo, entendo que a morte dele foi uma morte por mim, por toda a humanidade, obviamente, mas ele morreu, e a morte dele tem um poder sobre mim, que me é transferido nesse sacramento que a gente chama de batismo, que a gente chama de aceitar Jesus, que a gente chama de abraçar Jesus. Então, eu morri com ele. Eu estou nele, eu estou no Messias, eu estou livre de condenações, mas eu estou em alguém que ressuscitou. Eu estou livre também para praticar a justiça. Eu não só estou livre do pecado, eu estou livre para praticar a justiça por meio da fé. Então, pela fé, eu confio que Jesus morreu por mim e agora eu estou livre de toda condenação. E nessa mesma fé, eu vou crer que eu posso praticar a justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês não estão mais na carne. Vocês morreram no tocante à carne. E agora vocês têm uma vida nova para viver. E o que Paulo está dizendo aqui? Gente, sabe vocês que tentam viver uma vida nova e não conseguem? Pois é. Nós vamos fazer isso agora pela fé no Messias. Creia. Ouse viver longe do pecado. Isso é tipo isso. Ouse não pecar. Ouse praticar a justiça, porque nós estamos vendo aqui, tem um lado negativo que é o não pecar, que é o renunciar. Mas tem um lado positivo que é praticar a justiça. A gente não foi livre só, livre do pecado. A gente foi livre para praticar a justiça. Tem gente que não é livre para praticar a justiça. Porque não nasceu de novo. O convite de Cristo para cada ser humano é que nasça de novo. Você precisa nascer de novo para entrar dentro dessa nova realidade. E é isso que o batismo significa. E é isso que Jesus está falando. Ele quer te fazer parte da família dele. Como? Te introduzindo dentro dele. E te tornando alguém que pela fé ousa praticar o bem. Pela fé ousa praticar a justiça. Pela fé ousa protestar contra as injustiças deste mundo. Pela fé ousa perdoar, por exemplo. Porque assim, eu vejo tantas ideologias, e algumas assim, em diversos sentidos, muito massa, mas eu não vejo nada que chegue aos pés do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho nos ensina a perdoar. O tipo de retribuição que nós vemos por aí, de todos os lados, eu não quero dizer qual espectro político, porque assim, primeiro que eu detesto essa coisa de identificar as pessoas em espectros políticos, porque não estão, definitivamente, não resume o ser humano a isso. Isso é um achatamento da existência humana horroroso. Fulano, ele é de esquerda, com certeza, fala um negócio assim e tal, fala assado. Não, cara, não diminua a realidade das pessoas, não reduza a realidade das pessoas a isso. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu vejo uma coisa superior. Maior do que toda a ideia de justiça retributiva, por exemplo. Ó, nós vamos retribuir.
contra todos esses brancos que nos escravizaram, agora nós vamos ser assim, assim, assado, e aquilo vai nutrindo um ódio dentro das pessoas. Um ódio nas mulheres, pelos homens. E aí do lado de lá começou um movimento, pior ainda, que é um movimento de homens contra as mulheres. Estava vendo uma reportagem esses dias que eu fiquei abismado. É um movimento masculinista, um trem assim, que está bombando no mundo aí. Tem seus ícones e gente que é aplaudida por todo mundo. O evangelho é a única coisa que fala assim, véi, vocês podem viver de novo perdoando. Vocês podem superar a justiça retributiva através do perdão. Eu vivi isso na minha vida. Eu vivo isso na minha vida. E eu vivi isso agora, nesse tempo, né, de estar afastado por questões psicológicas. E várias questões que, enfim, me rodeavam. Eu estava hiper ressentido, né, com a pessoa e vivendo uma série de situações que, no final das contas, quando você leva para terapia, fala, então, isso é abuso, tá? Aí, assim, isso precisa passar e tal. E aí, toda vez que eu ficava assim, não, eu vou conversar com essa pessoa. Aí me vinha ressentimento, me vinha ódio, raiva. Eu falei, cara, não tenho como conversar com uma pessoa agora. Não tem como conversar com essa pessoa sem despejar meu veneno de raiva, de ódio e tal. Não sei como que isso vai acontecer. Deus, mas eu estou orando aqui pela fé. E aí eu fiz uma oração pela fé. Eu contei para minha terapeuta. Eu orei a Deus falando que eu cheguei naquela parte do Pai Nosso que fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Travei. Falei, não, Deus, não tem jeito, né, velho? Se eu for viver isso agora... Ô, João, se eu for viver isso agora, eu estou tomando um remédio que seca minha boca toda hora. Eu vou precisar muito de misericórdia. Porque não é o que eu estou sentindo. Eu falei, cara, eu não vou viver por aquilo que eu estou sentindo, então vamos embora. E eu falei, Deus, eu perdoo em nome de Jesus. E aí meu coração doeu. Eu fui para a escola, né, que eu trabalho na escola como professor, ressentido, me sentindo culpado porque eu não conseguia perdoar, porque aquilo dói e tudo mais. Eu falei, Deus, eu estou andando pela fé. Eu creio que o Senhor fez, eu creio que o Senhor faz. Se o Senhor fez isso com a minha mãe um dia, então depois pergunta para ela, minha mãe está aqui hoje visitando, tem um testemunho maravilhoso sobre perdão. Eu falei, Deus, o Senhor fez isso com minha mãe, fez isso com outras pessoas, puxa, eu tenho certeza que o Senhor faz isso comigo. Opera no meu coração e vamos lá. Agora entenda, você que precisa liberar perdão ou pedir perdão para alguém, né? Às vezes a tua relação vai acabar. Mas você vai viver muito mais em paz com essa pessoa do que nunca. Às vezes é um relacionamento que precisa romper. Mesmo. Um namoro, um casamento, alguma coisa que foi plantada ali de um jeito que se continuar, só vai dar ódio. E que se separar, pode haver amor ali naquele negócio. Depende. Tem relações e relações. Não pegue tudo que a gente está falando e coloque como se fosse um modelo para a sua vida. O modelo de Jesus, que é dado no Evangelho, chama perdão e chama misericórdia. E misericórdia é uma coisa que você dá para quem não merece. Perdão é um negócio que você perdoa. Desculpa é quando você tem uma desculpa. O outro tem uma desculpa para dar. Me atrasei porque passou um ônibus, jogou lama em mim e tal, tive que voltar em casa para arrumar. Então está desculpado. Agora, perdão é quando você não tem razão nenhuma. Falou, velho, perdão, viu, atrasei, porque eu fui irresponsável, dormi mais um pouquinho e acabei chegando tarde. Assumir seus B.O., assumir seus erros. Né? Eu falei, Deus, eu vou ousar viver o perdão aí, Deus. Me perdoa por estar odiando, por estar com raiva. Gera isso no meu coração, vai acontecer. E assim aconteceu. De repente, quando teve um momento em que essa chavinha virou, não sei precisar na minha mente. Um momento essa chavinha virou e eu entrei em paz. Falei,
caraca, velho. Glória a Deus, está acontecendo alguma coisa. E depois, fui resolver essas coisas. Fui conversar. E saí de uma conversa assim pensando, cara, como é que Deus é tão poderoso, velho? Porque a gente tá machucado e aí de repente a gente sai amando. Isso é sobrenatural. E se eu for seguir uma justiça retributiva qualquer, ela vai dizer, não, você tem que ir. Você vai fazer o quê? Você vai denunciar. Você vai queimar o filme. Você vai jogar por aí. É claro, né? Depende do que você está falando, viu, irmão? Mais uma vez, não aplique isso aqui a qualquer coisa. Existem várias mulheres em situação de abuso em casa. E assim, sinceramente, viu, meu irmão? O caminho de Jesus primeiro é denuncia, leva para a cadeia, resolve na justiça. E depois de muito tempo, quando você tiver com o coração preparado para isso, você perdoa. Tem gente que fica querendo exigir, né? Eu já vi homens fazendo isso com mulheres. Traiu, machucou, bateu. E a mulher está lá querendo insistir naquele relacionamento. Falando, mas você está com raiva de mim, você não pode ficar com raiva de mim, não. Jesus mandou perdoar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não aplica isso num lugar errado, não. Entenda isso. O perdão não tem nada a ver com a continuidade de uma relação abusiva. Perdão não tem nada a ver com a continuidade de uma relação abusiva. Amém? Nunca se esqueça disso. Mas rolou um perdão. E eu fiquei em paz. Uma paz que eu não estava sentindo. Deus faz isso acontecer. E Deus pode fazer isso na sua vida também. Deus pode fazer na vida de todo mundo. Tá? A conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui é incrível. Você não só pode renunciar ao pecado, mas pela fé você pode praticar a justiça, a misericórdia, o perdão, o amor. E aí ele fala assim, gente, a gente está falando aqui de uma realidade definitiva. Ressuscitado, o Messias não morre outra vez. A morte que antes dominava através do pecado, teve a sua autoridade na sua vida reduzida a zero. O pecado foi condenado em Cristo Jesus. Ele morreu para o pecado, mas ele não tinha pecado, então ele morreu para os nossos pecados, pelos nossos pecados. Deixando o pecado sem poder sobre as nossas vidas. É claro que ele reivindica o seu senhorio todo dia, e às vezes você fala assim, não tem outra opção, eu vou me entregar de novo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, pela fé no Messias, você antecipa uma realidade futura da nova criação, de um corpo ressuscitado. E aí você pode vencer o pecado de novo. Pela fé no Messias, você pode voltar e vencer o pecado que está se tornando Senhor na sua vida de novo. Não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. Esse é o convite que o apóstolo Paulo está fazendo. Mas não tem jeito, não tem uma mágica aqui para funcionar. Tem! A mágica da fé. A magia que opera pela fé. Tomara que ninguém faça um corte disso. A magia que opera pela fé. Mas, cara, é isso. É confiar que a realidade de uma nova criação, de uma pessoa que não mais peca, é resgatada pela fé no Messias, em quem você já foi batizado. Essa realidade já aconteceu. Agora você só traz ela à tona. Através de quê? Considerai-vos mortos. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega. Ele fala desse jeito. Quando a gente morre, né, com o Messias, a gente é ressuscitado com ele. E aí ele fala, dessa mesma forma, vocês devem se contabilizar. Ele usa uma linguagem de contabilidade mesmo daquele tempo. Façam as contas. Da mesma forma, vocês devem se contabilizar mortos para o pecado, mas vivos para Deus no Messias Jesus. Eu termino por aqui. Considere-se mortos.
Quando o pecado aparecer de novo, Deus, eu morri com Cristo para esse pecado. Quando aparecer uma situação de fazer justiça e você não tiver coragem para fazê-la, fala, Deus, eu morri com Cristo, mas eu também ressuscitei com Ele. De modo que agora eu posso fazer justiça, eu posso ter uma conversa difícil. Pela fé no Messias. Amém? Posso enfrentar a morte pela fé no Messias. Nossos primeiros irmãos enfrentaram leões, gladiadores e mais um monte de coisa. A gente pode enfrentar as coisas do século XXI pela fé no mesmo Cristo. Amém?